Deus, para sempre seja exaltado o eterno e admirável nome de nosso maravilhoso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele glória, adoração sem cessar. Eu estou de volta para apresentar o programa número 2 de uma série intitulada Como Fortalecer a Sua Fé, Vencendo os Inimigos da Nossa Fé. O primeiro programa desta série tratou sobre um terrível inimigo da fé que se chama dúvida. Os nobres irmãos e amigos atenderam muito bem, responderam positivamente, manifestaram o seu desejo de que eu continuasse. E aqui estou para falar hoje sobre como vencer o segundo inimigo da fé, que é a incredulidade. Amém? Dentro de um instante estarei começando a ministrar a palavra. Vou fazer o que fiz da outra vez, que é uma oração e uma informação. A oração. Nosso Pai Celestial, glorifica o Teu santo, eterno e poderoso nome, porque Tu és um Deus extraordinariamente maravilhoso, e por Tua inspiração eu estou voltando, Senhor, a trazer uma mensagem sobre a fé cristã, sobre a fé que uma vez foi dada aos santos, sobre a fé que é um dom Teu, segundo está escrito em Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Abençoa o Teu povo, cada filho, cada filha que Te pertence, Senhor Deus, e dá para cada um a graça, o privilégio, a bênção, o favor de ter a sua fé fortalecida, aumentada, multiplicada. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão e minha irmã, preparando-me para iniciar esta mensagem, eu quero lembrar que eu estou disponibilizando para o povo de Deus de língua portuguesa um interessante curso bíblico online. Intitula-se A Teologia do Espírito Santo. É um curso de paracletologia. Imagina você assistindo 16 videoaulas sobre os mais diferentes aspectos da pessoa extraordinária do Espírito Santo, claro, a terceira pessoa da Trindade Divina. Aceite o convite. Inscreva-se. Faça este curso. E além do material em si, além do conteúdo precioso, rigorosamente bíblico e fundamental, ainda há 2 elementos adicionais que eu quero lhe tornar ciente agora. Número 1. O curso dá direito a um certificado. Número 2. Eu estou lhe oferecendo excepcionalmente a oportunidade de adquirir o curso com desconto especial, se assim o desejar. Obrigado. Vamos a como fortalecer a sua fé. Eu mencionei há pouco que o segundo grande inimigo da fé é a incredulidade. Eu começo mencionando 7 definições de incredulidade. O que é que você acha que incredulidade é? Vamos lá? Primeiro, incredulidade é a ausência total de fé. E logo agora você já vai começando a sentir a diferença que há entre incredulidade e dúvida. A dúvida é uma ausência parcial, é uma ausência circunstancial de fé. Agora, a incredulidade é uma ausência total. Número 2. Incredulidade é a incapacidade de crer. É a recusa deliberada que uma pessoa faz para crer. É a resistência ao convencimento de alguma coisa legítima, real, tangível. Número 3. Incredulidade é a mais cruel forma de ceticismo. Número 4. Incredulidade é a falta de fé na pessoa de Deus e na palavra de Deus. Número 5. Incredulidade é a rejeição à verdade bíblica. Isso é claramente interpretado na própria Escritura Sagrada como o maior pecado que o ser humano pode cometer. E, naturalmente, é muito grave esse pecado porque conduz à perdição eterna. Número 6. Sabe, a incredulidade terrível, incurável, como é, ela manifesta-se geralmente através de uma indiferença. Ela se manifesta através de um descaso.
ela manifesta através de um alheamento às realidades do mundo espiritual. E a pessoa só vai perdendo, 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 definhando, até finalmente perder toda a esperança de vida e de sucesso. Número 7. Totalmente negativa. A incredulidade sempre descobre impossibilidades. A incredulidade sempre olha para as circunstâncias. A incredulidade sempre está de olho nos obstáculos. A incredulidade nunca se volta para Deus, porque para ela a incredulidade é como se Deus não existisse. Eu passo agora à segunda parte desta mensagem. São os efeitos da incredulidade na vida dos pecadores. Por que na vida dos pecadores? Porque eu faço uma distinção entre incredulidade na vida de um pecador, claro, não salvo, e a mesma incredulidade na vida de um crente. Vamos ver então 7 efeitos da incredulidade na vida dos pecadores. Número 1. É um empecilho definitivo para a salvação, porque blinda o coração do homem para que não receba Cristo. Número 2. O segundo efeito é uma incredulidade deliberada, uma incredulidade abrangente, uma incredulidade maiúscula no sacrifício de Jesus, na sua morte e no valor da expiação feita através do seu sangue. Número 3. A pessoa que é dominada pela incredulidade, ela está impedida de desfrutar do privilégio da salvação. A Bíblia diz: aquele que crer será salvo, aquele que não crer será condenado. Número 4, vamos ver algo interessante. Em Marcos capítulo 9, versos 23 e 24, Jesus depara-se com um homem que havia pedido aos discípulos de Cristo para que expulsasse o demônio de seu filho. Os discípulos não conseguiram. Ele apela para Jesus. Jesus então fala a ele sobre a fé. Ele descobre que não possuía fé suficiente, então faz uma oração fortíssima: Senhor, ajuda a minha incredulidade. Em quinto lugar, a incredulidade ela cria um estado crônico de rebelião contra Deus. Em sexto lugar, a incredulidade anula a atuação da esperança. Homens incrédulos são homens que não têm esperança. Pessoas incrédulas são pessoas que não têm a visão positiva do porvir. Não sonham com o céu porque não acreditam nele. E nem têm medo do inferno porque também não acreditam nele. É uma loucura. É uma insensatez total. Termino com o que está escrito em São João, capítulo 3, versículo 36. Quem nele crer verá a vida, mas quem não crer, sobre ele permanece a ira de Deus. Agora eu passo a mencionar os 7 efeitos da incredulidade na vida dos crentes. Não esqueça que na vida do pecador ela é um estado de espírito. Na vida do crente ela é uma circunstância, é algo que pode surgir. Em primeiro lugar, a incredulidade na vida dos crentes é uma barreira para que a pessoa não desfrute dos milagres de Deus. Em segundo lugar, ela gera uma indisposição crônica para a pessoa orar. Ora, a Bíblia diz que a oração que Deus responde, a oração que Deus atende, é a oração da fé. O incrédulo não tem fé, então se não tem fé para orar, não tem tampouco disposição para fazê-lo. Número 3, a fé debilita completamente a vida espiritual. De maneira que, eu espero que não aconteça, mas se um dia você for vítima de uma tentação relacionada com a incredulidade, de um ataque cruel do inimigo para que você descreia de alguma coisa, que isso seja muito rápido e que você seja curado imediatamente para que a sua vida espiritual não seja debilitada. Número 4. Por causa da sua incredulidade, os discípulos de Jesus não puderam expulsar um demônio. Mateus, capítulo 17, versos 14 a 21. Número 5. Cristo lançou em rosto para os discípulos a sua incredulidade, a incredulidade dos discípulos, claro, e também a sua dureza de coração.
Essa incredulidade era, sobretudo, atinente ao fato legítimo, genuíno, inegável, comprovado da ressurreição de Cristo. Marcos 16, verso 14. Número 6. A incredulidade nos leva a descrer nas potencialidades de Deus. Ou seja, o incrédulo, ele não crê na onipotência de Deus, que é um dos seus grandes atributos. Ele não crê nem na existência, quanto mais na onipotência. Número 7. Jesus disse a Tomé assim: Tomé, não sejas incrédulo, mas crente. Tomé era um discípulo, tornou-se um apóstolo, mas teve uma crise seríssima de incredulidade. E Jesus o repreendeu: não sejas incrédulo, Tomé. Aí você vê que há uma diferença, por exemplo, entre a incredulidade de Pedro, a incredulidade de Tomé e a dúvida de Pedro. Nós falamos sobre Pedro na primeira lição. Número 7 diz exatamente isto. Diante das palavras de Jesus, Tomé faz uma das maiores declarações de fé da história. Senhor meu e Deus meu. Nesse momento, Tomé reconheceu não somente que Jesus ressuscitou, mas também que ele é o Senhor, que também ele é Deus. Graças a Deus pela cura do Senhor para nossas crises de incredulidade. Vamos ao ponto número 5. 7 exemplos bíblicos de incredulidade. No segundo livro dos Reis, no capítulo 7, versos 2, 19, 20, etc., ali se conta a história de um capitão. O capitão, ele não creu no milagre de Deus diante do cerco de Samaria. Sabe qual foi o resultado dessa incredulidade? Ele morreu atropelado. Ele não creu nas providências de Deus para a cidade. Ele não creu na soberania de Deus. Incredulidade. Número 2. Jesus lança em rosto a incredulidade dos discípulos por não efetuar o milagre do jovem lunático. Mateus 17, verso 16 e 17. Número 3. A falta de fé limitou a ação de Jesus em Nazaré durante seu ministério. Incrível! A falta de fé, ou seja, a incredulidade, limitou a ação de Jesus em Nazaré. Está escrito na Bíblia. E ele não pôde fazer muitos mais outros milagres por causa da incredulidade deles. Mateus 13 e 58. Número 4. Zacarias ficou mudo porque não creu na promessa feita por Deus. Lucas capítulo 1, versos 18 e 20. E só foi curado de sua mudez quando João Batista nasceu. Há mais algo que eu quero recordar para você. Jesus lançou em rosto a incredulidade do povo porque ele não ouviu o profeta João. Ele não acreditou na realidade do ministério de João. Pois bem, este é o problema da incredulidade. Jesus não quer que vivamos debaixo dessas crises, debaixo dessas experiências fatídicas, clamorosas, horripilantes, terríveis, de incredulidade. Por isso, Jesus disse para Marta: se tu creres, verás a glória de Deus. O que isso significa? Significa que até aquele momento não havia, na verdade, uma fé legítima na serva do Senhor, senão um tipo de incredulidade. E Jesus disse: se tu creres, ou seja, tu precisas começar a crer com a fé legítima e intangível que só Deus pode conceder à criatura humana. Agora você já está desejoso de ouvir uma informação sobre como é que nós podemos vencer a incredulidade. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que a incredulidade pode ser vencida. O que existe no mundo de pessoas que eram incrédulas e que adquiriram fé e hoje creem no Senhor e servem a Deus é um número sem conta. E se nós
pudéssemos imaginar esses acontecimentos ao redor dos milênios, dos 2 milênios de história da igreja. Que número extraordinário, fantástico, sensacional. Mas como é que se vence mesmo a incredulidade? Eu não quero sugerir que você é um incrédulo. Você tanto não é incrédulo que você está me assistindo. Se você não cresce em nada, você não viria aqui ouvir a palavra de Deus. Porém, você quer saber como vencer a incredulidade, porque você e eu estamos sujeitos a momentos negativos, porém reais, de incredulidade. Em primeiro lugar, se você quer destruir a incredulidade que lhe persegue, tome a firme decisão de abandonar a incredulidade e decida que você vai ser um homem ou uma mulher de fé. Tome a decisão. Tudo começa com uma decisão. Tudo começa com uma determinação. Se você ficar simplesmente dando asas à incredulidade, ou se você fica apenas se queixando, eu não quero ser incrédulo, mas eu não consigo crer, você não vai chegar a lugar algum. Mas se você disser, vou abandonar a incredulidade, eu vou começar a crer, esta firme decisão já é uma maneira de você começar a vencer a incredulidade. Número 2. Seja sensível ao Espírito Santo. Todos nós sabemos que o Espírito Santo nos toca. Todos nós reconhecemos que o Espírito Santo quer nos impulsionar, quer nos direcionar, quer nos levar para algum bom destino no mundo espiritual. Sobretudo, para uma vida de fé. Seja sensível ao Espírito Santo, porque ele vai produzir fé no seu coração. Ele vai eliminar toda a incredulidade. Número 3. Procure ler a palavra de Deus não apenas com sinceridade, mas com devoção. Leia a palavra de Deus como quem está se alimentando. Leia a palavra de Deus como quem está buscando algo indispensável para a vida. Leia com toda sinceridade, com toda piedade, com toda devoção a palavra de Deus. Ouça os pregadores que são ortodoxos, que são legitimamente representantes do Senhor Jesus, porque sua fé vai triunfar e sua incredulidade vai ser destruída. Olha o que diz a Bíblia em Romanos 10 e 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Eu lhe prometo no nome maravilhoso de Jesus, que quanto mais você ouvir a palavra de Deus, maior será a sua fé. Eu prometo a você em nome do Senhor Jesus, que quanto mais você ouvir e der atenção à palavra de Deus, muito maior será a destruição da sua incredulidade. Aleluia! Em quarto lugar, eu quero lembrar que você que deseja vencer a incredulidade precisa fazer declarações públicas desse seu propósito. Você deve rejeitar todo pensamento mentiroso, todo pensamento falso, todo pensamento leviano, todo pensamento cético. Você deve evitar isto. E você deve, rejeitando isto, promover dentro de você mesmo aquela disposição para que Deus atue na sua vida com muita fé. Dê uma olhadinha depois na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10 e no versículo de número 5. Agora eu vou lhe dar um conselho para o qual não existiria nenhum motivo ou razão justificativa legítima se fosse o primeiro, mas ele é o quinto. Ore pedindo fé. Porque quando você chega ao quinto ponto, você já tem alguma fé. Depois que você decidiu abandonar a incredulidade, depois que você se tornou sensível ao Espírito Santo, depois que você leu e ouviu a palavra de Deus, deixou que ela produzisse fé em seu coração, depois que você fez declaração forte, assim como Tomé matou a incredulidade dele com uma declaração: Senhor meu e Deus meu. Depois disto, você já está apto a orar. Então você ora pedindo mais fé. Marcos, capítulo 9, versículo 24. Porque você reconhece que ainda é muito pouco o que você possui, mas vai crescer, vai prosperar, vai aumentar, vai multiplicar, vai ser uma fé gigantesca. Louvado seja o nome precioso do Senhor Jesus.
Bom, a conclusão que nós chegamos é que a incredulidade torna o coração duro. A incredulidade afasta-nos de qualquer perspectiva da realização de um milagre, de uma operação mais profunda de Deus na nossa vida. A incredulidade impede que nós sejamos instrumentos de Deus. Então, permita que o Espírito Santo trabalhe em você, deixando você acreditar no poder de Jesus Cristo. E eu lhe digo uma coisa, se você quer que a sua fé aumente, comece a usá-la. Use a sua fé. Utilize a sua fé. Fé é como certos instrumentos que existem, instrumentos de corte. Se você deixar de usar, eles vão ficar enferrujados. Você tem que afiar constantemente. E para afiar o seu instrumento, você tem que exercitá-lo, você tem que usá-lo, você tem que fazer alguma coisa com ele. Você tem, inclusive, que passar pela pedra apropriada, amolando-o. Afie a sua fé. E como é que você vai fazer isto? Comece a orar por enfermos. Se você está sendo tentado a acreditar que é difícil orar por enfermidades muito graves, comece a fazer orações por assuntos mais simples, mais modestos, que no seu entendimento são mais fáceis de ser resolvidos. Mas vá, não pare. Em último lugar, depois que você sentir que já está possuindo alguma fé, depois que você sentir que a incredulidade não é mais parte do seu ideário, não é mais parte da sua vida, não é mais parte do elenco de virtudes que você possui, já que ela não é uma virtude, você então vai fazer a oração que vai levar você para o momento de glória no seu ministério, na sua vida. Qual é a oração? Senhor, acrescenta-nos a fé. E quanto mais acrescentada for a sua fé, menos visível, menos real será a incredulidade. Vamos despedir-nos da incredulidade para sempre, sempre. Adeus, incredulidade. Nunca mais, nunca mais. Agora é fé. Fé de operar maravilhas. Fé de ver coisas extraordinárias. Fé de ser usado por Deus. Fé de ver o Senhor glorificado e se glorificando em nossa vida. Deus a todos abençoe, no nome maravilhoso do Senhor Jesus. Eu creio que você está de acordo em que eu volte para trazer o número 3. Qual será o terceiro inimigo da fé? O primeiro é a dúvida. O segundo é a incredulidade. Qual será o terceiro? Espere-me. Se Deus quiser, dentro de 2 ou 3 dias eu estarei de volta aqui neste canal. E por falar em canal, você já se inscreveu? Se você se inscreve, isto tem um significado extraordinário. Primeiro, significa para você a oportunidade, sempre que eu postar algum vídeo, alguma mensagem, você ser de antemão avisado e estar pronto para ouvir. Mas tem outras coisas. Você vai permitir também que outras pessoas acompanhem o que você está recebendo de Deus. Por isso, eu lhe peço que se inscreva neste canal e que compartilhe. Não é preciso pedir a pessoas, somente a pessoas que têm pouca fé, que ouçam esta mensagem. Qualquer pessoa precisa saber como fortalecer a sua fé. E agora que sua fé está crescendo, agora que sua fé está sendo multiplicada, é hora de fazer o curso teológico, a Teologia do Espírito Santo. Você simplesmente terá que contatar com www.pbsgesielgomes.com. Abrindo esse site, que é o meu site pessoal, você já vai encontrar ali como adquirir esse curso. É um curso para homens e mulheres de fé. Até o próximo encontro, no nome extraordinário, santíssimo e poderoso do Senhor Jesus. Amém.